Boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula na sala de acústica do Filmuca Áudio. Hoje nós temos o prazer de ter aqui com a gente o professor Bruno Maziero. O professor Bruno Maziero, ele é professor da Unicamp, ele se formou em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo em 2005. Em 2007 ele recebeu o título de mestre pela Universidade de São Paulo por seu trabalho em controle ativo de ruído. Imediatamente depois, iniciou o trabalho de pesquisa na área de audição binaural e reprodução de áudio espacial na Universidade de Aachen, na Alemanha, e em 2012 recebeu o título de doutor em engenharia. Atualmente ele é professor doutor na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Sua pesquisa tem foco na aplicação de técnicas modernas de processamento digital de sinais em diversas aplicações de áudio e acústica, como aquisição e reprodução espacial de som, imageamento acústico, caracterização de materiais acústicos e desenvolvimento de ferramentas de avaliação audiológica. Ele é membro do Comitê Assessor da Comissão Internacional de Acústica, na gestão de 2019 a 2022, e desde 2019 é coordenador associado do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais, o GGTE da Unicamp. Bruno, seja bem-vindo ao Filmuca Áudio, é um prazer ter você aqui. O Ale falou um monte de coisa, mas no fim das contas a gente é tudo gente como a gente. Só sou um moleque que gostava de música e física e quis juntar as duas coisas. E vou tentar contar para vocês aí um pouco do que eu aprendi nesses últimos 10, 15 anos que eu tenho mexido com áudio em suas diversas facetas, né? E o meu objetivo de hoje, dessa aula, é contar para vocês o que é o som imersivo. Essa é, assim, isso que eu quero que vocês, no fim dessa uma hora de apresentação, saibam. Com uma breve introdução sobre todo esse contexto do áudio 3D e entrando em aspectos mais específicos de localização, estereofonia, ambisonics e áudio tecnologia binaural. Em 2019, não sei se todos estão sabendo, mas a NARAS introduziu um novo prêmio dentro do Grammy. Ela mudou o que era chamado de melhor álbum de som surround para melhor álbum de áudio imersivo. E quando eles fizeram essa mudança, eles disseram o seguinte, que eles estavam fazendo essa mudança para refletir a evolução da tecnologia e de novos formatos e tendências da indústria fonográfica. Mas eu volto a perguntar, o que é o som imersivo? Eu fui procurar e uma resposta que eu encontrei na nossa grande, enorme rede internet é que o áudio imersivo é uma nova abordagem de narrativa que permite envolver os ouvintes em um campo sônico expandido que vai além do som surround tradicional. Aí eles continuam. Enquanto o sound surround existe em um plano horizontal ao redor do ouvinte, o áudio imersivo é projetado para produzir uma experiência totalmente envolvente, onde o áudio é percebido em todo o seu redor. Ou seja, o áudio está vindo de todas as direções. Ele pode agora estar vindo de cima, de baixo, da frente, de trás, e não somente esquerda e direita. Bom, essa é uma resposta que eu acabei de dar para vocês com um viés um tanto artístico, né? O meu desafio hoje é, nos próximos 50 minutos, responder essa mesma pergunta com um viés mais técnico, né? Um viés de engenharia. Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou fazer uma introdução sobre o assunto, nós vamos falar sobre como a gente percebe a espacialidade no som, como que gravamos áudio imersivo e como que reproduzimos áudio imersivo. Então, para começar do começo, há muito tempo atrás, vamos dizer há mais de 200 anos, a música ou a comunicação oral, a comunicação sonora, ela era um evento ao vivo e in loco.
a pessoa precisava estar presente no espaço e no momento que a música estava acontecendo. Aí, lá pelo fim do século retrasado, agora, 1870, foi quando Thomas Edison criou o fonógrafo. E com Graham Bell desenvolveu o microfone. Nesse momento, a gente passa a poder gravar e pode escutar de outro lugar. Então, com o microfone e alto-falante, eu consigo agora gravar numa sala e reproduzir na outra. E com o fonógrafo, eu consigo gravar num momento do tempo e reproduzir no tempo futuro. Nisso estava criada a indústria fonográfica. E ela funcionou assim, monofonicamente, por muitos e muitos anos, até que lá pelos anos 50 começou a pegar, do século passado, começou a pegar o estéreo. E aqui vem uma coisa interessante da filologia da palavra, né? Estéreo vem do grego e significa espacial. Então, quando as pessoas saíram do som mono de um canal e foram para um som estéreo, ou som de 2 canais, a diferença foi tão grande que eles já acharam que era um som espacial, que era um som 3D, por assim dizer, né? Mas, claro que nós humanos nunca estamos satisfeitos, e com o passar do tempo, lá pelos anos 70, começou o desenvolvimento de padrões ainda mais imersivos. E quem empurrou essa tecnologia foi a indústria cinematográfica, que desenvolveu o famoso 5.1 ou som surround sound, que é o som envolvente, que eram uma tecnologia de 6 canais com 5 falantes em posicionamento fixo e um canal de efeito. Bom, e agora para onde a gente vai? A gente vê agora cada vez mais a possibilidade de cada vez mais alto-falantes, então a gente pode pensar em arranjos de alto-falantes com cada vez maior capacidade de imersão. E até agora eu não falei nada sobre a gravação. Eu estou sempre reproduzindo a gravação aqui como gravação com 2 microfones, uma gravação estéreo. Mas a gente passa a ter o problema agora de fazer uma gravação adequada a esse sistema de reprodução com maior imersão. Então a gente começa a pensar em novos formatos de gravação e o arranjo esférico de microfones vem com muita força aqui. E por fim, só para a gente terminar essa contextualização, entra um outro problema, que é como que eu transmito toda essa informação. Porque agora eu passo a gravar muitos canais, eu passo a ter muita informação e eu quero transmitir isso, em geral, pela internet, com banda baixa. Eu quero que essa informação seja o mais compactada possível, mais comprimida possível. Então, eu tenho que pensar também em novos codecs de transmissão deste som espacial. Então, nessa palestra, nessa aula de hoje, eu não vou entrar em codec, eu vou falar sobre a gravação e sobre a reprodução, e só lembrando que aqui também é uma área em pleno desenvolvimento no momento. Mas para eu falar de tudo isso, eu primeiro preciso entender por que eu quero falar de som espacial ou de som imersivo. Da onde que vem esse contexto, né? E ele vem da nossa audição. A nossa audição, ela é capaz de perceber o som vindo de todo o nosso redor. Então, o nosso sistema auditivo, composto pela nossa orelha externa, orelha média, orelha interna, que já foi falado na palestra de ontem da Vivi, não vou entrar nesse aspecto, mas a própria Vivi já disse ontem que o nosso sistema de audição é um sistema biauricular, ou seja, ele é composto por 2 orelhas. E é o fato de nós termos 2 orelhas, e não somente 2 orelhas, mas 2 orelhas distantes uma da outra no espaço, que nos permite determinar a localização das fontes sonoras. Tá? Eu vou entrar em detalhe de como isso funciona agora.
Mas, primeiro ponto importante, se nós tivéssemos duas orelhas e as duas orelhas estivessem bem no meio da minha testa, eu não ia conseguir localizar som tão bem. Então, a posição das orelhas é importante. E, inclusive, alguns animais, como o exemplo clássico é a coruja, eles têm as orelhas em posições diferentes, não usuais, justamente para ter características distintas da forma de localização. Bom, no nosso caso, duas orelhas distribuídas espaçadas aqui no nosso eixo interaural. E o que está acontecendo? Se eu tenho uma fonte, não sei se vocês estão vendo o meu ponteiro. Ale, confirma se vocês conseguem ver o ponteiro do mouse. Sim, dá para ver o ponteiro. Então, tenho aqui a minha fonte, ela está emitindo uma onda, vamos assumir que é uma onda plana, uma onda sonora plana que está chegando na minha cabeça. Então, aqui está as frentes de onda chegando. Notem, se ela está mais à minha esquerda, ela vai chegar primeiro na minha orelha esquerda, e aí ela vai continuar se propagando e vai difratar em volta da minha cabeça e chegar na minha orelha direita. Então, ela percorre um caminho maior para chegar na outra orelha. Esse caminho maior resulta num atraso maior. Então, existe uma diferença interaural ou interauricular de tempo que é usada pelo nosso sistema auditivo central, vulgo cérebro, para localizar o som. Só que tem dois detalhes aqui, que são importantes. Eu não vou entrar em detalhes como a gente chega nisso, mas a maior diferença que a gente observa é da ordem de 67 milissegundos. Isso tem a ver com o tamanho da nossa cabeça, que tem aproximadamente 18 centímetros entre uma orelha e outra. Então, não é qualquer atraso que vai funcionar. São atrasos muito pequenininhos. E mesmo assim, isso também não funciona para qualquer frequência. Se as frequências são muito altas, você começa a ter muitos ciclos de onda dentro desse intervalo. Então, você tem ambiguidade de fase. E essa ambiguidade de fase leva você a ser incapaz de determinar exatamente a direção. Então, o ITD é usado em baixas frequências. E tem um primo do ITD, que é o ITD para o envelope, né? Então, a gente também usa a informação do atraso do envelope, que é conhecido em engenharia por atraso de grupo, para as altas frequências. Então, às vezes se diz que o ITD só funciona para os graves. Não é verdade. O ITD, olhando especificamente para a fase, só funciona nas baixas frequências, mas o ITD, olhando a envoltória do sinal, atua em altas frequências. Então, por isso, o ITD é a nossa principal pista de localização. Além do ITD, a gente tem o ILD, que é a diferença interaural de nível, de pressão. O que ela me diz? Que uma fonte com alta frequência, a cabeça vai gerar uma sombra grande, porque a cabeça é muito maior que o tamanho da onda, então a onda bate na cabeça e fica. Ela morre ali, ela não se propaga para trás da cabeça. Já para uma baixa frequência, a onda é muito maior que a minha cabeça. A cabeça não atrapalha o caminho da onda. Então eu tenho uma sombra que é muito pequena. E isso é mostrado aqui nesse gráfico, tá? Então, altas frequências eu tenho uma diferença de nível grande, baixas frequências a diferença é pequena. Isso combinado, a gente tem, então, a teoria do Plex, que foi proposta no fim de 1800 pelo Lord Rayleigh, que diz que para baixas frequências a gente usa ITD, para médias altas frequências a gente usa o ILD, mas o mais importante aqui, isso ainda até hoje é meio pesquisado, ainda não está sistematizado exatamente como isso tudo funciona, mas o importante é saber que nós usamos essas duas pistas para localização. E aí vem um outro detalhe muito interessante, que é o seguinte. Eu falei que a gente usa a distância entre as nossas duas orelhas. Mas se eu estou no meu plano horizontal, isso está legal, né? Conforme eu mudo a posição aqui nesse eixo, na minha
no meio da minha cabeça, né, esse eixo que a gente chama de eixo horizontal, a variação da fonte vai de fato variar o tempo de chegada. Mas agora imagina que eu estou no meu plano medial, que é esse plano aqui que corta eu no meio, passando pelo meu coração. Me dividindo entre pulmão direito e pulmão esquerdo. Aqui, não importa a posição da fonte, o som vai chegar sempre junto nas duas orelhas. Então eu não tenho mais aquelas pistas que eu estava falando antes. Então aqui a gente vai precisar pensar em outras pistas. E é daí que vem o termo cone de confusão. Quando eu estou a minha fonte está localizada em qualquer região de um plano medial ou sagital, o sagital é quando é um plano medial deslocado para os lados, aí eu não consigo localizar ela tão bem, ou eu não consigo localizar ela usando as pistas binaurais, biauriculares, desculpa. Então, eu parto para uma outra pista, que são as pistas monoaurais, monoauriculares, que usam o fato da nossa orelha externa, o pavilhão, a pina, ser assimétrica e cheia de contornos. E então, dependendo da direção que o som chega na minha orelha externa, ele vai criar ressonâncias distintas. E isso vai gerar, então, uma resposta em frequência diferente. Significa que, dependendo da direção, eu vou ressaltar ou reduzir certas frequências. É isso que esse gráfico aqui está mostrando. Eu estou aumentando uma frequência aqui em torno de 6 kHz e reduzindo frequências em torno de 10 kHz. Tá? Bom, e como que eu obtenho gráficos como esse aqui? Esses gráficos são conhecidos por função de transferência biauricular. E a gente usa, muito anglófonos que somos, né, gostamos de usar a sigla HRTF, que vem do inglês Head Related Transfer Functions. O que são as HRTFs? São uma forma de descrever como que o som é um som que sai de uma certa fonte numa dada direção. Eu estou assumindo aqui uma fonte no campo distante, ou seja, uma fonte a mais de 2 metros de mim, com um certo ângulo de elevação e azimute, ou seja, um certo ângulo para a minha direita ou para a minha esquerda, um certo ângulo para cima ou para baixo, e como que as frequências são alteradas. A gente chama aqui, só a nomenclatura, né? A orelha que está mais próxima da fonte é sempre a orelha ipsilateral, a orelha mais perto da fonte é a ipsilateral, a mais longe da fonte é a contralateral. Esses são termos que vêm da audiologia. E aqui estão um exemplo de HRTF. Né? Aqui ele está mostrando como essa fonte está mais próxima da minha orelha esquerda, que é a que está em azul, a orelha esquerda ela tem um nível maior. E eu posso olhar isso tanto na frequência como no tempo. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Guardem aí na manga, que eu posso ter uma representação em tempo ou em frequência. Mas se eu olhar, então, na frequência, eu observo o ILD, a diferença de nível para cada frequência. Se eu olhar no tempo, eu observo o ITD, a diferença do tempo de chegada entre essas HRTFs. Muito bacana. Como que eu obtenho a minha própria HRTF? Bom, foi isso que eu fiz no doutorado, e ontem, quem assistiu a palestra da Vivi, ela mostrou um arranjo, um arco, na verdade, né, que tinha vários alto-falantes, e ela falou que você colocaria 2 microfones nas orelhas. E eu até fiz a brincadeira lá, quem que é que construiu esse arco? Eu fui um dos caras que construiu aquele arco que ela estava mostrando, isso foi parte do meu trabalho de doutorado, e lá a gente construiu, então, esse arco com 40 alto-falantes. A gente projetou esses alto-falantes para eles terem mínimo de refração, funcionarem o melhor possível como uma fonte pontual, e desenvolvemos sistemas para conseguir acelerar essa medição. Então, cada falante desse gera um sonzinho especial aí, que eu já vou tocar. Ele é captado pela orelha, a gente faz um processamento e a gente consegue obter a resposta ao impulso. Já vou explicar como que isso é feito.
Então, essa é a ideia. É relativamente simples. Eu pego um som, toco de um alto-falante, gravo na minha orelha, faço um processamento e já tenho a minha resposta, minha HRTF. Como que isso funciona? Então, o que eu quero medir é esse aqui. Aqui está o meu computador, eu gero o meu sinal no meu computador, eu faço a conversão digital analógica, eu posso usar uma placa externa, eu posso usar a própria placa do computador. Pego esse sinal do computador, mando para o meu sistema de teste, aí eu gravo, pego a resposta do meu sistema de teste, converto de analógico para digital de volta e faço o processamento dentro do meu computador. O que é o meu sistema de teste? No meu caso específico, é a minha do alto-falante até a minha orelha. Então, o amplificador e o alto-falante não fazem parte do meu sistema de teste, idealmente eu devo compensar a influência deles. O meu microfone e o meu pré-amplificador de microfone também não fazem parte, então eu tenho que tirar a influência deles. E o que é o processamentinho que eu falei que eu faço? E é aqui que entra aquelas questões de tempo e frequência. Então, no tempo, o som, ao se propagar pelo espaço, bater na parede, refletir, voltar, chegar depois, isso tudo o Roberto vai falar com muito mais detalhe a partir das 3h30, então eu vou parar por aqui. Mas isso é descrito por uma função matemática especial que a gente dá o nome de convolução. Essa é uma função que é chata de trabalhar, não é fácil de fazer conta com ela, mas o Fourier descobriu também lá para 1800 que dá para a gente fazer uma transformada. A gente mexe nesse sinal e a gente cai numa situação que, em vez de usar a convolução, a gente usa uma multiplicação. E multiplicação todo mundo sabe fazer, todo mundo aprendeu na primeira, segunda série, não sei. Então, multiplicação é fácil. A gente faz a transformada, a gente sai do tempo e vai para a frequência. É isso que o Fourier me fornece. Aí eu pego o meu sinal que eu recebi, né? Então, aqui está o sinal que eu gerei, que eu joguei para o meu alto-falante. Aqui está o sinal que eu recebi no meu microfone, ou, na verdade, aqui está o sinal que eu mandei, aqui está o sinal que eu recebi, os dois no tempo. Eu faço a transformação, eu vou para a frequência, eu pego o meu sinal recebido e divido pelo sinal mandado. E com isso eu tenho a minha função de transferência. E se eu voltar para o tempo, eu tenho a minha resposta ao impulso, tá? Então, de forma muito simplificada, é isso que a gente faz para fazer essa medição. E qual que é o sinal que a gente gosta de usar para fazer esse tipo de medição? Ele tem essa cara aqui. Conhecido por varredura de senos ou sweep, tem gente que fala que vai dar uma sweepada, mas esse é o ruído, ou o sinal mais comumente utilizado para fazer medições acústicas. Então, fiz tudo isso, obtive minha HRTF ou HRR, tanto faz, as duas coisas, as duas são a mesma coisa, são apenas dois lados da mesma moeda, tá? E aí eu pego e filtro um sinal qualquer com ela. Então, eu posso ter uma HRTF para frente, eu posso ter uma HRTF para o lado, para o outro lado, para trás. E aí eu pego e filtro o meu sinal com elas. E aqui vai o som, por exemplo, vindo da frente. I'll be back. Um som vindo da esquerda. I'll be back. Esqueci de falar, pessoal, vocês precisam estar escutando isso com fone de ouvido, tá? Mas acho que a maioria de vocês deve estar com fone de ouvido. I'll be back. Então aqui, direita. E aqui é o mais difícil, porque é aquela região que não tenho pistas biauriculares, ou só tenho pistas monoauriculares. Aqui fica mais difícil de localizar, mas vamos lá, vamos tentar. I'll be back. Então, Schwarzenegger falando que vai retornar, o cara já foi, já voltou, mas ainda continua sendo um bom exemplo. Tudo bem? Se tiverem dúvidas sobre isso, a gente volta a falar depois. Técnicas de gravação, então. Bom, já sabemos como que tudo isso funciona dentro da nossa cabeça, né? Nosso sistema auditivo. Agora a gente quer tentar replicar isso daí gravando.
Existem dois paradigmas principais. Eu nem vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu sei que tem um monte de músico e pessoal é muito mais músico e engenheiro de som, que são muito mais expertos que eu nesse assunto, mas só dentro do contexto de áudio espacial, eu tenho dois paradigmas de gravação. Eu tenho o que em inglês eles chamam de close miking, que é a gravação independente, que é eu pegar e colocar um microfone para cada instrumento, e aí eu tenho todas as faixas separadas, e aí depois eu vou mixar, masterizar, que hoje a gente cai para um estéreo, mas no futuro a gente vai cair para um sistema qualquer. Ou eu posso querer fazer a gravação com um único instrumento, com um único microfone. E o que está saindo hoje em dia como mais forte são os arranjos esféricos. Essa é a tendência do mercado hoje. Então aqui está um exemplo de um arranjo com 32 microfones. Vou mostrar outros mais para frente. Então aqui é uma etapa de codificação do codec de áudio espacial. Você recebe vários objetos sonoros. Isso é a grande mudança do novo paradigma de gravação. Você não vai mais pensar em canais. Agora você pensa em objetos. Tá? Cada fonte sonora que você tem na sua cena, cada objeto que gera som, ele é representado e não mais os canais. Tá? Então, captação próxima, acho que não tem muito o que falar, é você pegar os diversos microfones por próximo de cada fonte. Já começa, a gente já usa hoje com estéreo arranjos de microfones, eu acho que esses daqui devem ser conhecidos por muitos de vocês, o técnicas XY, AB e MS. XY você tem dois microfones cardioides 90 graus um com o outro, então o que ele está tentando reproduzir aqui? ILD. Ele tem diferença de amplitude, dependendo do nível da direção de chegada do som. Técnica B, dois microfones Omni distantes um do outro. Aqui eu estou reproduzindo o ITD, eu estou reproduzindo tempo de chegada. E tem a técnica MS, que ela mistura um Omni com um figura de 8. E dependendo de como eu combinar esses dois canais, eu posso mudar a diretividade do meu arranjo. Então eu posso olhar, eu consigo mudar para onde eu estou focando a minha gravação. Por que eu estou mencionando ele aqui? Porque ele é o início de todo o contexto de gravação com arranjos de alta ordem, que eu já vou explicar. Mas antes de entrar em arranjos de alta ordem, só comentar que existem alguns arranjos pensados para som surround, que são arranjos com 5 microfones posicionados nas mesmas direções que as caixas do surround. Aqui é a mesma coisa, mas notem, eles são 5 microfones dentro de uma esfera. E aqui chegamos nas técnicas mais modernas, né? O que a gente tem visto? São os microfones que começou com patente de sound field, microfone de sound field. Hoje a gente chama de arranjos esféricos. Mas o sound field foi patenteado com 4 microfones. Ele é uma evolução da técnica MS para as 3 direções. Então imagina que na MS eu tenho um Omni e um figura de 8 no meu eixo X. Agora eu pego um outro figura de 8 no eixo Y e outro figura de 8 no eixo Z. Aqui, se eu juntar esses 4 microfones, eu tenho o equivalente dele, que é aqui o sound field. Se eu quiser agora começar a representar de forma mais complexa o meu campo sonoro, e a gente vai ver isso quando a gente chegar em Ambisonics, eu começo a aumentar o meu número de microfones. Aqui está um exemplo com 32, e esses dois todos esses são arranjos comerciais, tá? E esse aqui é um arranjo com 64 microfones. Esse é o arranjo que a gente tem aqui no Laboratório de Acústica das Comunicações da Unicamp. Certo. Então, já vimos gravação, e pessoal, eu estou correndo porque é 1 hora só, eu sei que vai ser muita coisa, depois eu vou deixar link para vocês para outros vídeos que vocês vão poder escutar tudo isso de novo com mais calma, tá? Mas vamos lá. Já entrando na parte de reprodução, da mesma forma que eu falei que gravação tem 2 paradigmas principais,
reprodução, a gente tem 3 paradigmas principais. A gente tem o panorama, síntese de campo e tem o binaural. E aqui eu quero fazer uma referência à nomenclatura. Aposto que muitos de vocês já ouviram falar a palavra binaural, mas poucos biauricular. E depois no chat aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Eu sei que no contexto de audiologia, médicos, quando a gente está falando de audição, a gente usa o termo biauricular. E é por isso que eu uso a palavra biauricular quando eu estou falando da audição. Mas dentro do contexto de áudio, quem trabalha com gravação, transmissão sonora, ele costuma usar a palavra binaural. Então, binaural biauricular é a mesma palavra que binaural em inglês. Mas o brasileiro acabou portuguesando binaural para binaural. E foi essa palavra que pegou no mundo do áudio. Então, quando eu estiver falando de técnica de gravação, eu vou usar a palavra binaural. Quando eu estiver falando da audição, eu vou usar a palavra biauricular. Ok? Então, falando sobre as técnicas de panorama, do inglês pen. Ela vem do efeito de lateralização. Então, se eu pegar o mesmo sinal e reproduzir para vocês por fone de ouvido, e aqui de novo, já se você não está de fone de ouvido, vai lá buscar o fone para a gente escutar o próximo exemplozinho. Se eu pegar o mesmo sinal e apresentar ele um pouquinho atrasado para uma orelha, entre uma orelha e outra, eu consigo mudar a posição que eu percebo a fonte. A mesma coisa acontece com o nível. Se eu tocar esse som um pouquinho mais alto em uma orelha do que na outra, eu também percebo ele na outra direção, mais próximo da orelha que é mais alta. O som é mais intenso. Então, vamos ouvir um exemplo disso aqui. Isso tudo que eu falei funciona super bem com fones de ouvido. Mas e para alto-falantes? Funciona também? Bom, acho que a resposta todos vocês já devem ter dito que sim. Porque existe estereofonia, a gente usa estéreo com alto-falantes e funciona. Por que funciona? Vamos ver. Ok, então, tenho aqui a minha fonte, à esquerda, ela gerou um impulso. Esse impulso vai chegar primeiro na minha orelha esquerda, porque a fonte está na minha esquerda, depois na minha orelha direita. Legal. O meu cérebro vai falar, chegou antes na esquerda do que na direita, a fonte está na esquerda. Aí eu pego e coloco, tem um ITD ali, né? Coloco agora uma fonte na direita. Essa fonte vai gerar o mesmo sinal, vai reproduzir o mesmo sinal no mesmo instante. O que vai acontecer? Esse som vai chegar primeiro na direita e depois na esquerda. Na orelha direita, depois na orelha esquerda. Só que eles são o mesmo sinal, eles são correlacionados. O cérebro vai falar, bom, é a mesma coisa. O que o cérebro vai falar? Qual que é o ITD que ele está observando nesse momento? É zero. É um ITD zero com um rabicho acontecendo depois. Por isso que tem a coloração do estéreo. Mas com o ITD zero, aonde que está a minha fonte? Ela vai estar aqui no meio. E se eu variar a amplitude? É aí que entra a graça do estéreo. Dependendo de como eu variar essa relação de tempo de chegada, ou seja, o atraso ou a amplitude, eu começo agora a mexer com o meu cérebro. Por quê? Ele espera sempre que o som da esquerda vai chegar antes na minha orelha esquerda e com intensidade maior na esquerda. Agora, se eles chegam juntos,
mas um dos sons é mais intenso que o outro, o que ele vai falar? Ó, chegaram no mesmo tempo, mas ele é mais intenso na minha orelha direita, deve estar vindo da direita. Então, as pistas são incongruentes. O cérebro precisa tomar uma decisão. E aí ele acaba, dependendo da relação, diferença de tempo de chegada, diferença de amplitude de chegada, ele escolhe uma coisa ou outra. Então, é isso que esse gráficozinho aqui está mostrando. E notem, o limite aqui é 0,7, que eu falei que é o limite máximo de ITD para o nosso tamanho de cabeça. Então, se eu aumentar, é que esse gráfico está mostrando, dependendo de como eu atrasar uma fonte em relação à outra, e como eu mudar a amplitude de uma em relação à outra, eu posso escutar mais para a esquerda ou mais para a direita. Se o ITD entre eles for muito grande, entre esses dois sinais for maior do que 0,7, aí o cérebro vai falar o quê? Não dá para ser um ITD real. Uma fonte em 90 graus tem um ITD de 0,7, um ITD maior do que 0,7, ele é artificial, ele deve ser, sabe o quê? Uma reflexão. E aí, como reflexão é o mesmo som, só que chegando atrasado, ele não vai me ajudar em determinar a localização, eu ignoro todos esses sons que chegam atrasados, ou seja, eu ignoro a reflexão para contexto de localização. Então, é aqui que esse é o efeito de precedência, que é muito usado para quando você vai ajustar falantes em salas e você quer garantir que as pessoas continuem localizando quem está no microfone no púlpito. Então você precisa colocar uma linha de atraso nos seus falantes, é por causa disso aqui. Tá? Para garantir que o som dos alto-falantes chegue de fato depois do som do teu locutor, e assim você use o primeiro som, que é o som do locutor, que chegou baixinho, mas chegou baixinho a um ponto que eu ainda consiga localizá-lo, e depois vem o som forte do alto-falante, que eu uso para reforçar a minha inteligibilidade, mas eu não uso para localização. Tá? Claro que se esse reverb for demais, aí eu começo a atrapalhar a inteligibilidade. Aí é outro assunto que eu não vou tratar aqui. Mas este efeito, isso tudo está falando dentro do contexto de estereofonia, isso é conhecido na psicoacústica, que a Vivi falou ontem, por efeito de precedência. Voltando aqui, continuando, desculpa, com estéreo, eu estou falando o tempo inteiro que depende das relações de tempo de chegada, e eu estava assumindo que minhas fontes são simétricas. Se eu sair desse ponto do meio aqui, que é o famoso sweet spot, e for mais para o lado, eu quebro essa relação de tempo de chegada, e aí acaba o meu sweet spot. Então, se eu andar mais próximo de um falante, eu acabo perdendo a fonte fantasma, né, essa fonte virtual aqui do meio, e eu acabo localizando o som vindo somente deste falante. Então, a estereofonia, ela funciona, mas dentro de uma região limitada do espaço. Dá para usar mais do que 2 alto-falantes? Sim. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar da quadrifonia. Foi lançada nos anos 70, um monte de dinheiro de marketing, e foi um tremendo fracasso. Acho que até hoje ainda existem por aí. Alguém deve ter os seus LPs de quadrifônicos. Ele tinha 2 problemas. O primeiro era da mídia, né? Como gravar 4 canais dentro de um disco de vinil. Tiveram diversas soluções, mas isso era um problema. Mas tem um outro problema que é da própria técnica de reprodução. Se eu pegar esses 2 falantes aqui do meio, e tentar gerar uma fonte virtual entre eles, eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Porque, voltando naquele nosso exemplinho anterior, tem uma fonte na minha esquerda à frente, ela gerou um impulso que chegou na minha orelha esquerda e depois na minha orelha direita. Se eu colocar agora uma fonte na minha esquerda atrás, ela vai gerar o mesmo impulso que vai chegar junto na orelha esquerda e depois junto na orelha direita.
Ou seja, eu não mudei o ITD. Eu não fiz nenhuma mudança de ITD aqui. Então eu não consigo fazer uma fonte parecer que ela está andando entre esses dois aqui ao meu lado. É por isso que a indústria do cinema pegou e falou, beleza, eu vou fazer o 5.1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quadrifonia, mas eu vou juntar ela para frente. Então, ele não está mais a 45 menos 45 graus, ele está a 30 e menos 30. Eu compactei mais os meus microfones da frente, e os dois microfones de trás eu trouxe eles mais para frente também. Porque eu não tenho tanta resolução atrás, não é tão importante eu ter fontes precisamente localizadas atrás de mim. E dessa forma eu consigo ter ainda expandir um pouco a região de fontes virtuais. E de qualquer forma, como eu estou pensando em cinema, eu tenho aqui o meu canal central, que é o canal de diálogo, porque eu sei que os diálogos quase sempre são pessoas que estão na tela, então eu quero fixar o diálogo aqui. Não importa a posição que a pessoa esteja no cinema, se ele está no sweet spot ou não. Então eu garanto que pelo menos o diálogo ele vai sempre ser escutado da direção da tela. O surround foi pensado para cinema, mas já que já tinha um monte de filmes em surround, vamos tentar vender isso daí para uso doméstico e nasceu o home theater. Mas assim, não é uma solução pensada para casa, né? Dentro do contexto de áudio imersivo, eu consigo estender esse conceito de panorama, de estereofonia para 3D, ou seja, colocar elevação. Até agora eu estou falando sempre de fontes virtuais aqui no meu plano horizontal. Sim, existem várias técnicas para isso. Aqui é um exemplo que é o VBAP. Então você usa vários alto-falantes, você escolhe sempre grupos de 3 e fala, bom, minha fonte está aqui nesse ponto, eu quero posicionar ela aqui, então eu vou colocar o meu sinal indo para esses 3 alto-falantes. Funciona? Funciona. O próprio autor dessa proposta, o Villepurc, que é colega da Alta University do Tapio Locke, que vai falar amanhã, já falava que vai funcionar? Vai, mas eu não consigo posicionar exatamente a minha fonte aqui. Não é como o estéreo que eu consigo levar de um lado para o outro bonitinho, somente juntando os pesos. Ele vai depender da pessoa, vai ter colorações, vai ter artefatos, mas já dá uma primeira impressão. E claro, tem várias outras técnicas, Auro 22, Auro 8 e por assim, e assim vai. Tem várias propostas aí no mercado. Mas todas elas funcionando com canal e não com esse contexto de objeto. Bom, eu falei de pesos, né? Eu tenho que pegar então o meu sinal que eu quero posicionar aqui e colocar o mesmo sinal nos 3 caixas com diferentes amplitudes, que são os pesos. Como que eu calculo? Para o VBAP, o Ville propôs uma técnica aqui, que é uma inversão de matrizes. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, só estou mencionando. E se fosse só estéreo, existem várias outras, como a técnica a regra dos cossenos ou a regra da tangente, que são as que mais costumam estar implementadas nos mixers, né? O pan-pot geral costuma ser a regra dos cossenos. E aí eu chego no famigerado Ambisonics. O que é o Ambisonics? O Ambisonics usa esse mesmo contexto de ter muitos alto-falantes distribuídos numa esfera, só que agora ele calcula esses pesos de um jeito um pouquinho diferente. E para calcular, e para entender como que eu calculo esses pesos, eu vou ter que voltar numa coisa que eu falei lá no começo, que era a transformada de Fourier. Então lá eu falei da transformada de Fourier no tempo. O que é a transformada de Fourier? Ela é tipo uma receita de bolo. Ela me fala assim, se eu quero chegar nessa onda triangular aqui, o dente de serra, eu tenho que pegar uma senoide com essa frequência, somar com uma segunda senoide do dobro da frequência, somar com uma terceira senoide com o triplo da frequência e com uma certa amplitude.
Então, a amplitude é o espectro, e a fase também, mas vamos pensar só na amplitude. Então, eu estou falando aqui, essa frequência mais baixa, eu uso essa amplitude aqui. Essa frequência do meio, eu uso essa amplitude aqui. A frequência mais alta, eu uso essa amplitude. Se eu pegar essas três amplitudes, multiplicar por essas ondas e somar, eu tenho agora de volta o meu sinal no tempo. É isso, é uma regrinha de como eu somo senoides para chegar num sinal no tempo. E por que senoides? Porque as senoides são funções bases, são funções canônicas, que é o nome que a gente dá em matemática, para os sistemas temporais, ou funções canônicas no tempo para sistemas lineares. Desculpa, comecei a misturar as coisas aqui. E a mesma coisa vale para o espaço. Então eu estava pensando, como que eu descrevo um sinal que varia no tempo com harmônicos? Agora eu posso pensar, como que eu descrevo sinais que variam no espaço com harmônicos? Só que os harmônicos agora são um pouquinho diferentes, eles têm essa carinha aqui. E eu aposto que tem vários de vocês lembrando daquela aula de química lá do colegial, dos orbitais e parará. Se você tiver essa curiosidade, depois vai lá no meu canal do YouTube que eu vou deixar o link. Tem um vídeo, o último vídeo do seminário, a gente está discutindo justamente isso. Mas o importante é saber o seguinte, essas representações aqui são harmônicos no domínio espacial. Harmônicos têm a seguinte propriedade, se eu pegar esse cara, multiplicar por esse e somar todo mundo, todos os pontos, a soma desse produto é zero. Tá? Desculpa, aqui está o link do vídeo, caso vocês queiram. Depois, no fim da apresentação, eu vou deixar esse link de novo, tá? Então, eu tenho aqui os meus harmônicos, e eu posso ter um espectro desses harmônicos, eu posso ter um peso diferente para cada um desses harmônicos. E aí, se eu multiplicar o peso de cada um desses harmônicos e somar todo mundo, eu chego numa outra superfície. Esse daqui, por exemplo, é a diretividade de um alto-falante. Ele está mostrando que o alto-falante irradia. Imagina que o alto-falante está com a membrana dele apontada nessa direção. Então, ele está irradiando o som para frente e não irradiando para trás. Isso é consequente, provavelmente altas frequências, tá? E a mesma coisa pode ser feita para HRTFs e a mesma coisa pode ser feita para a gravação. Então, imagina que eu tenho aqui um microfone no centro do meu espaço que eu quero descrever, como o som está chegando nesse ponto. Isso daqui pode ser pensado como uma função espacial. E eu posso descrever essa função espacial nos harmônicos. Só que para poder fazer isso, eu preciso gravar com alta ordem. Então, aqui está um exemplo de um primeiro microfone Soundfield, né, que é o MS, ou uma extensão do MS. Aqui já o Soundfield, notem que para fazer o processamento desse daqui já tem que ter um emaranhado de correlações. E eu posso aumentar e chegar num arranjo com 64 microfones, 100 ou 200 microfones que sejam. E aqui eu tenho que fazer um processamento que leve a minha gravação para aquele domínio dos harmônicos esféricos. E quando eu estiver naquele domínio, eu tenho uma vantagem. Eu consigo truncar o meu sinal. Então, se eu quiser, se eu gravar com esse aqui, mas eu só tenho um alto-falante, eu só vou reproduzir com mono, ou eu não tenho banda, eu não posso transmitir muita informação pela internet, tudo bem. Eu elimino todas essas harmônicas aqui de baixo e fico com com a harmônica zero, na verdade, né? A 0ª harmônica. Harmônica de ordem zero, que é o mono. Se eu quiser, se eu tenho um pouco mais de banda e quero pôr um pouquinho mais de informação, beleza, eu venho aqui e aí eu tenho um MS. Então ele é escalável. Esse que é a grande sacada do Ambisonics. Ele descreve o meu campo espacial, o meu campo sonoro espacialmente, e ele funciona tanto para o arranjo de microfones quanto para o de alto-falantes também.
E aí vem um detalhe, eu falei lá no começo que eu tinha paradigmas de panorama, síntese de campo e binaural. Até agora não falei nada de síntese de campo, certo? Bom, errado. O Ambisonics, ele permite essa transição suave. Então, conforme eu vou aumentando o número de harmônicas, eu vou precisar de mais microfones, eu vou precisar de mais alto-falantes para reprodução. E quanto mais microfones e alto-falantes eu tiver, melhor vai ser a reprodução ou a síntese do campo sonoro original. Então, eu vou lá numa sala, gravo com arranjo esférico, descrevo como o som está chegando, se comportando em volta do meu alto-falante. Depois eu processo esse som e vou e toco em alto-falantes. Aqui está um exemplo de um arranjo de alto-falantes, distribuição esférica. E aí, nesse caso, eu vou começar no centro desse arranjo, aqui também existe sweet spot. É um sweet spot que aumenta conforme eu aumento a ordem do meu Ambisonics. Eu começo a reproduzir naquela região central o campo sonoro exatamente como ele era no ponto onde eu tinha o meu microfone. Tá? Então, essa é a ideia do Ambisonics. O Ambisonics hoje já está inserido em normas de som espacial, da MPEG, por exemplo, e a funcionalidade, por exemplo, do Dolby Atmos, ele não é um Ambisonics puro, mas ele tem conceitos de Ambisonics por trás deles. Tá? A gente não sabe exatamente como funciona o Dolby Atmos, mas ele tem pitadas de Ambisonics dentro dele, com certeza. Esse aqui é a salinha que a gente está construindo do Lab de Acústica das Comunicações, tá? Ale, 3 horas, eu vou atrasar um pouquinho por causa daquele atrasinho no começo, tá? Me dá mais Tranquilo. 10 minutinhos. Não, tranquilo, a gente tem até 3h30. 3h30 eu começo com o Tenenbaum, e aí se você puder aí mais uns 10, 15 minutinhos, a gente faz umas perguntas e voa. Tá, deixa eu aproveitar e tomar mais uma água. Porque agora eu cheguei já na parte final, eu não vou precisar mais do que 10 minutos, que agora a gente vai falar da tecnologia binaural. Relembrando, sempre que eu estiver falando de tecnologia, eu vou falar tecnologia binaural, mas a nossa audição continua sendo biauricular. Então, qual que é a ideia da tecnologia binaural? É que toda essa informação espacial percebida por nós, e aqui eu fiquei com a pulga atrás da orelha, depois a Vivi me ajuda, percebida ou sentida, mas ela é percebida, né? E toda essa informação espacial do som, ela vem da nossa medição, ou da aquisição do som, ou da percepção do som por 2 orelhas. Então, basta eu ter 2 canais. Até agora eu estava falando de gravação com arranjos, com muitos microfones, onde eu processo e aí eu consigo escolher com quantos canais eu vou transmitir. Mas, em princípio, eu posso transmitir tudo com 2, estéreo. Já é assim, o binaural é a mesma coisa. Eu gravo o som na entrada da minha orelha esquerda, na entrada da minha orelha direita, e depois eu reproduzo esses sons sem diafonia, ou seja, eu tenho que reproduzir exatamente o que eu gravei na minha orelha direita com o fone da direita, exatamente o que eu gravei com a orelha esquerda com o fone da esquerda. E aí eu vou ter essa percepção espacial. Ou eu vou perceber, idealmente, exatamente a mesma coisa que eu vou escutar com todas as nuances espaciais o que essa cabeça com os microfones tinha. E como que eu gravo? Como que eu faço a gravação binaural? Bom, uma possibilidade é colocar um microfone dentro da sua orelha e sair por aí, ir na sala de concerto com um microfone dentro da orelha e gravar. Não é lá muito confortável, né? Existem microfones binaurais que não tampam, tá? Não bloqueiam o canal aditivo. Mas já foi mostrado que a melhor forma de gravação é essa quando você bloqueia o canal aditivo, senão você acaba tendo reflexões do próprio conduto que
que colorem o sinal em altas frequências. Então, o ideal seria bloquear o canal, mas aí você deixa de escutar ou não vai escutar tão bem. Você vai ser meramente um microfone, por assim dizer, uma estante para o seu microfone. Em vez disso, você pode usar manequins. Então, existem diversos manequins. Esse daqui, da Red Acoustics, é o que a gente tem no nosso laboratório. Ele é pensado mais para aplicações de engenharia, foi desenvolvido originalmente para a indústria automobilística, mas existem manequins pensados para o áudio, para a indústria fonográfica, esse da Neumann, que é o exemplo clássico, né? E existem vários outros, esse o Kemmer, que é pensado para a indústria de telecomunicações. Então, eles têm diferencinhas entre eles. E existem também alguns que os colegas chamam de low cost, né, os mais baratinhos, que o pessoal tem usado para fazer gravações binaurais ou gravações biauriculares, como queiram. Outra pergunta. Gravei meu sinal, fui lá, coloquei uma cabeça, gravei. Agora eu não tenho, sei lá, perdi meu fone de ouvido, eu não gosto de usar fone de ouvido, quero escutar por alto-falantes. Eu posso? Sim, dá. Qual que é o problema original? Basta eu simplesmente reproduzir o sinal da direita com o falante da direita e o sinal da esquerda com o falante da esquerda? Não, não dá, porque o sinal deste falante vai chegar, do falante da esquerda, vai chegar nas duas orelhas. Então eu vou acabar misturando os sinais. O que a gente faz? A gente vai ter que usar pelo menos 2 alto-falantes, certo? Então eu pego o sinal que vai sair do meu falante da esquerda, e aí eu calculo, eu tenho que já previamente medir tudo isso aqui, eu vejo quanto tempo ele vai levar para chegar na orelha da direita, e aí eu gero um sinalzinho no falante da direita, que tem é o mesmo sinal, mas com a fase invertida, que chegue exatamente no mesmo momento na minha orelha direita. E com isso ele cancela a minha orelha direita. Isso daqui é o mesmo princípio de cancelamento ativo de ruído. Talvez alguns de vocês já conheçam, já tenham usado fones com ANC, com Active Noise Control. É o mesmo princípio, gerar um antissom, um som de fase invertida. O problema aqui é que no momento que eu cheguei com esse som de fase invertida na minha orelha direita e eliminei o som da orelha direita, ele aparece na orelha esquerda. E aí isso vai ser uma coloração indesejada, eu preciso criar um novo sinal atrasado no falante da esquerda, que vai eliminar esse artefato na orelha esquerda, mas de novo gera um artefato na direita. O bom é que, reparem, a amplitude desse sinal está ficando cada vez menor. Então, depois de um certo tempo, eu posso considerar que eu já não escuto mais, que esse som já foi mascarado, e aí eu paro esse processo de iteração. Isso daqui é conhecido em inglês por Crosstalk Cancellation Filters, ou em português, um nome nada usado é filtros de cancelamento de diafonia, tá? Para que eles funcionem, você precisa conhecer a HRTF das duas posições dos alto-falantes, tá? E aí você gera esses filtros. Voltando à reprodução com fone, agora eu vou olhar o outro lado. Se eu estou gravando com a minha própria cabeça, com microfones ou com um manequim, eu tenho um problema aqui. E se eu quiser mexer minha cabeça, o que acontece? Eu mexo, mas a minha imagem sonora mexe junto comigo. Enquanto que o original, a cena estava parada. Se eu estou numa sala de concerto e eu mexer a cabeça, as fontes têm que continuar, elas vão continuar no palco. Eu quero que na reprodução isso também aconteça. Acho que o Roberto deve comentar sobre isso na parte de aurelização. Para que isso aconteça, eu preciso de 2 coisas. Para que eu consiga fixar a minha fonte na frente, eu preciso de 2 coisas. Primeiro, ser capaz de rastrear a posição da minha cabeça para compensar esse movimento.
Mas mesmo que eu seja capaz de compensar esse movimento, o que é relativamente tranquilo de ser feito em simulação, não dá certo em gravação. Então, em vez de usar manequins, o que tem se observado, para onde a tecnologia está arrumando, é fazer a gravação com arranjo de microfones. Porque eu posso gravar com esse arranjo, ele está me dando informação de todas as direções, e é uma informação agnóstica, assim, ela não tem nenhum artefato causado por orelha, por ombros, torso. E aí eu insiro essas informações, ou seja, eu coloco o HRTF depois, em pós-processamento. E aí eu consigo gerar a rotação dentro dessa informação. Então aqui está um exemplo, um videozinho de um colega lá o Jens é alemão, mas ele é professor agora na Chalmers, na Suécia. E eu vou compartilhar de novo aqui. Então esse vídeo do Jens está no YouTube. Walk around you and you will immediately hear me on the left hand side. If you're hearing me on the other side, it is high time to flip the headphones. As I keep walking, you will hear me from right behind you, and if I keep walking further, you will hear me from the right hand side. I can even come closer and closer and closer and talk right into your ear. Espero que vocês tenham conseguido perceber, né, como ele consegue andar em torno do alto-falante, e quem está com fone de ouvido consegue perceber claramente a posição e, mais do que isso, ele se aproximando da sua cabeça. Tá? Então essa é a grande sacada dos arranjos esféricos, que eu não tinha nem comentado, mas ele é capaz de reproduzir não somente angular, mas também distância. Tá? Então é por isso que eu acho que no futuro todos os engenheiros de som vão ter que conhecer pelo menos isso vai ser uma nova ferramenta aí na caixa de ferramenta dos engenheiros de som, vão ser os arranjos esféricos e gravações no contexto Ambisonics. Então, estou concluindo. Para concluir já, eu ia falar um pouquinho sobre tecnologia binaural, mas na verdade aqui sobre simulação, mas aqui eu estou mais fazendo uma propaganda para o Roberto Tenenbaum, que já vai falar logo em seguida e vai explicar isso tudo muito melhor do que eu. Mas só reforçando que para chegar na simulação ou na auralização, você precisa descrever o ouvinte, e para isso você usa as HRTFs, e descrever o ambiente. Roberto vai explicar isso tudo logo mais, daqui 20 minutinhos. E onde isso tudo está sendo usado hoje? O que está impulsionando demais essa tecnologia? São esses headset displays, head-mounted displays, desculpa, os HDMDs, que são os óculos de realidade virtual. Tem algumas empresas aí que são as líderes de mercado, que é a Oculus, que foi comprada pelo Facebook, tem a HTC, eles estão com sistemas já bastante robustos no mercado e estão impulsionando, fazendo muita pesquisa, né? Então, quem quiser trabalhar aí nessa área, eles disponibilizam toolboxes, sistemas de programação, né? Códigos abertos, então que basta você baixar e você já pode começar a trabalhar programando o seu próprio sisteminha de realidade virtual. A ideia deles é que isso se popularize mesmo, para quê? Para que eles comecem a vender serviço em cima disso depois. Mas, bom, a pandemia veio para isso, né? Veio para mostrar que a gente está cada vez mais dependente desse contexto e que os sistemas ainda não estão funcionais, perfeitos. Vocês estão vendo eu tendo que sair, voltar aí do Zoom, mas é para esse caminho que a gente está indo. E o áudio imersivo veio para ficar. Tá? Então é importante você ter ele na sua caixa de ferramenta. Concluí. Então, meu objetivo na aula de hoje era explicar para vocês o que é o som imersivo, mas num contexto de engenharia. Espero que eu tenha conseguido.
Então, resumidamente, o que é o som imersivo nesse contexto de engenharia? É uma coleção de técnicas de gravação e reprodução por alto-falantes ou fone de ouvidos, com arranjos de microfone ou com close miking, e se usar close miking, depois vai ter que ter uma etapa de simulação, que o Roberto vai mostrar, que são usados para produzir uma experiência auditiva totalmente envolvente e imersiva. Tá ok? Então eu agradeço a todos que ficaram até agora. Fica aqui o meu contato. E esse QR Code aqui leva ao meu canal do YouTube. Agora, com a pandemia, nós migramos nossas aulas para formato remoto e eu fui obrigado a ter minhas aulas todas online. Então, elas estão aí disponíveis para todos. A Unicamp é uma universidade pública, bancada pelo Estado de São Paulo, e toda a informação que nós temos também deve ser pública, na minha opinião. Então, os vídeos estão abertos. Quem quiser, basta pegar aqui esse link, ou se não, vai no YouTube, digita Professor Bruno Maziero, que vocês já vão cair no canal. Eu só não estou falando ainda, quem gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal, mas isso é questão de tempo. Pessoal, obrigado, e Ale, é com você. Eu tô rindo aqui do joinha que você tá falando, Bruno. Bruno, valeu, muito obrigado. Peraí, deixa eu ligar minha câmera aqui. Pronto. Excelente aula. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho ainda. Tem uma pergunta do William Senna, ele está falando assim: Professor Bruno, pensando na captação para espacialização sonora em Ambisonic feita através de plugins que posicionam cada elemento, ou seja, gravação pensando em mixagem em Ambisonics, né? Quais são os cuidados a serem tomados ao juntar sons captados em ambientes diferentes? Como é que você tira a reverberação do ambiente? Quer dizer, isso é um problema na hora que você vai colocar, pegar coisas de lugares diferentes e depois tentar mixar em Ambisonics? Isso é um problema, sim. Idealmente, se você vai juntar isso tudo depois, eles deveriam ter a mesma reverberação e o mesmo ruído de fundo, ou não ter ruído de fundo, né? Claro. Porque senão depois você vai querer ajustar nível, porque uma das coisas, o que faz a proximidade é o nível. Um nível relativo, né? Então, se você quiser mexer na distância da fonte, você vai ter que começar a dar ganho. E se você tiver uma gravação muito ruidosa, você vai aumentar o ganho também. Isso vai comprometer sua gravação. Reverberação, em geral, você pode depois querer aplicar um reverb nessa gravação. Existem plugins de reverb espacial também. Já direciono para a palestra do Roberto, que vai explicar sobre isso. E ter reverbs diferentes vai resultar que o reverb que vai dominar vai ser o maior reverb. Então você vai ter fontes que deveriam estar no mesmo espaço, no mesmo ambiente, ou seja, deveriam soar, reverberar igualmente, e não vão. Então você vai quebrar tua sensação, não vai ficar tão legal. Maravilha. Esse último vídeo que você passou, tem como o pessoal achar no YouTube também, esse vídeo? Sim. Qualquer um. É só digitar Bruno Maziero no YouTube. Ele tá lá, esse do arranjo que ele vai andando, que você mostrou do... Não. Esse vocês têm que procurar por Retizar. Retizar. R-E-T-I-S-A-R. Boa aula do Bruno. Beleza. Retizar. É um vídeo do Jens. Do Jens, tá. Jens Arends. Ele é professor da Chalmers University. Mas tá no YouTube também, tá livre. Maravilha. E aí, nessa linha aqui, tem uma pergunta do Vitor. Do Vitor Almeida. Misturando essa palestra com a gravação de música de concerto, tem vantagem em gravar a orquestra com arranjo de microfones? Bom, de certa maneira a gente já faz isso utilizando as técnicas de microfonação estéreo, né? Mas essas esferas, por exemplo, você vê vantagem? Posso jogar essa pergunta de volta para você, Ali? Eu acho que você é o especialista no assunto. Aliás, foi muito legal, porque eu dei uma aula sobre isso hoje de manhã, né? E sem sombra de dúvida, né? Eu acho que vai ser um jeito diferente da gente gravar, e com certeza a sensação espacial vai ser completamente diferente. Ouvindo no fone de ouvido, esse vídeo esse último vídeo que você mostrou,
é inacreditável, porque poucas vezes eu consigo perceber quando a pessoa vem por trás, né? E realmente esse vídeo dá essa sensação. E aí, Mas assim, eu joguei de volta aqui porque, quem não sabe, o Ale é o nosso super gravador de música erudita no país, né? Um dos, né? Então ele é o cara que conhece e já usou tudo quanto é arranjo aí para gravar música erudita. Acho que conhece muito mais. Eu conheço a técnica, mas não tanto assim a prática. Mas, como eu disse, a técnica ela está disponível, ela está sendo fortemente empurrada pela indústria. E eu não acho que todo mundo vai ter que gravar dessa forma, mas eu acho que é importante saber que ela existe e ter ela na sua caixinha de ferramentas. e isso era uma coisa que eu queria perguntar para você em relação à questão de mercado. Porque quando a gente vê, por exemplo, a reprodução em Ambisonics, isso requer uma quantidade enorme e posicionamento de alto-falantes. Quer dizer, isso você acha que chega no mercado de casa? Você acha que a gente vai ter alguma tecnologia? Ou a gente vai ter gravação em Ambisonics e a redução para o binaural? Eu acho que não vai chegar para o mercado, para o grande mercado, né, para o mercado de consumo. Vai continuar como um mercado de nicho. É o que aconteceu, e eu nem, por causa da restrição de tempo, nem falei nada sobre o sistema Wavefield Synthesis, que é o sistema de síntese de campo, que também é um sistema que usa muitos alto-falantes para fazer a síntese do campo sonoro, que era hype, que estava todo mundo falando dele no começo dos anos 2000 e agora morreu, porque os sistemas por fone de ouvido estão funcionando tão bem que tá indo embora. O Wavefield Synthesis, a tecnologia tinha uma empresa que estava forte nisso, que era uma empresa que saiu do Fraunhofer, que era o Iosono, acabou sendo comprada pela... me fugiu o nome agora, uma empresa de projetores, projetor de vídeo. A Barco ou não? Barco, exatamente. A Barco comprou a Iosono para usar essa tecnologia para instalações especiais. Sim. Então, quando é uma instalação que tem muita verba, aí você usa ele, porque ele funciona super bem. Mas ele não vai ser usado em casa. Mas a gravação com arranjos, ela tem suas vantagens, porque a gravação em geral é feita, pelo menos estamos falando de música de qualidade, ela vai ser feita num estúdio que vai ter uma certa capacidade financeira aí de ter um bom arranjo. As tecnologias de processamento já estão disponíveis e ele torna muito melhor a tua renderização. E outra coisa que eu não entrei nessa palestra é a parte do codec. Os novos codecs, eles são feitos para permitirem reprodução em qualquer sistema de reprodução. Então, você vai receber os vários os vários objetos sonoros, vai codificar, vai decodificar, e o próprio codec, você vai informar, eu quero escutar com fone de ouvido, eu quero escutar com um falante, eu quero escutar com 2 falantes, eu quero escutar com 20 falantes na posição X, Y, Z. Ele resolve. Ele é o próprio codec que vai... Ale, eu acho que eu caí, ou não? Ou o Ale caiu? Tá rolando, Bruno. Pode continuar, tá te ouvindo. O que eu acho que é o Ale que caiu, então. Mas... Então, só para concluir a história, se o pessoal está escutando, a parte de usar a codificação Ambisonics na gravação, ela vai trazer muitas vantagens. E ele pode ser usado na reprodução, mas ele não vai ser o único. Tá? Bruno, eu tenho uma perguntinha aqui para você, porque a gente está sempre tentando produzir produtos novos ali na FATEC. Você acha que também é possível ter gravações em close mix e com um algoritmo gerenciar toda essa informação de distância, o usuário também poder optar nessa posição do músico em relação à sua escuta, através de um algoritmo? Isso já tem, na verdade. Tem alguns, o principal que faz isso é o SPAX. Então,
Então, você procurar aí por SPAX, é um programa que nasceu no IRCAN, na França, e hoje é um programa comercial, roda dentro do Max, e ele já faz isso, e existem outros. Existem vários plugins VST que permitem esse tipo de coisa. Tem o plugin IEM, do pessoal da Universidade de Graz, na Áustria. Tem um plugin que... esqueci o nome agora, mas é do pessoal da Finlândia, do grupo do Ville Pulk, colega do Tapio, que vai falar amanhã. Depois eu lembro do nome. Mas tem, isso já tem, tá? E todos eles usam alguma forma de simulação, de auralização, no fim das contas. Tá? Então, esse contexto... eu acho que o contexto de auralização em tempo real, isso quase nenhum faz ou poucos fazem. Provavelmente talvez o Roberto fale sobre isso. Mas incorporar isso na gravação, isso já tem. Acho que a Adobe deve ter alguma coisa também, eu não conheço, mas assumo que dentro do contexto do Dolby Atmos, eles devem ter algo que faça isso. César, você quer chamar algumas perguntas que você pegou aí? Pode falar. Então, tinha só mais uma pergunta só, eu posso até falar aqui, que é do Túlio. Ele fez duas, na verdade. Primeira, quais são as possibilidades para realizar a conversão de um sinal anecoico para um sinal que pode ser reproduzido em um contexto ambisonics? E daí eu acho que você quer responder, depois eu faço a segunda? Tá, então se você tem ele anecoico e quer passar para ambisonics, a única coisa que você precisa fazer é dizer de que direção ele está vindo e se a sua fonte é uma onda plana ou uma onda esférica. Então você define o formato da onda que está chegando e aí você filtra, vamos usar esse termo, filtra o seu sinal por essa informação. E aí você consegue, então, se você tiver um arranjo de microfones funcionando com ambisonics, você consegue posicionar a sua fonte vindo de qualquer lugar, uma fonte anecoica de qualquer lugar, e você consegue, no que vamos ver logo em seguida, na auralização, consegue simular a tua resposta ao impulso de salas em formato ambisonics, inclusive. O Odeon já fornece esse tipo de coisa. O Roberto vai comentar sobre o Odeon. Então, ele já te dá uma resposta ao impulso da sala em formato ambisonics, que é como se você tivesse gravado a resposta ao impulso dessa sala usando um arranjo esférico. E aí você incorpora a tua fonte dentro dessa resposta. E a segunda pergunta... é possível a utilização de algoritmos de machine learning para a otimização da imersão oferecida pelo sistema ambisonics? Que é possível, hoje em dia você vê todo mundo aplicando machine learning para tudo. Eu não conheço assim, muita coisa disruptiva no contexto de áudio espacial, tá? De machine learning. Machine learning está sendo muito usado dentro da parte de extração de informação. Tem um colega na Unicamp que mexe somente com isso, né? Music Information Retrieval. Ali, Machine Learning domina, mas no contexto de codificação, de espacialização de som, ainda não chegou forte. O que é importante, e aqui eu vou tentar ser muito breve, porque é uma outra aula só sobre isso, né? Falando sobre aprendizado de máquina, redes neurais e tal, que é um contexto que a gente tem começado a trabalhar dentro do laboratório, no Laboratório de Acústica das Comunicações lá da Unicamp. O aprendizado de máquina, ele é uma função, ele é uma rede que é capaz de reproduzir qualquer função. E ele é especialmente bom quando você quer tratar de problemas que são não lineares, tá? Estou usando já alguns termos que talvez nem todo mundo acompanhe, mas são situações especiais. Então, algoritmo de máquinas parece que vai ser a solução do mundo. Está todo mundo aplicando machine learning para tudo.
mas ele funciona muito bem para certas aplicações, especificamente para aplicações que são que podem ser modeladas como um sistema não linear. Aí ele mata a pau. Agora, sistemas que já são modelados linearmente, e esse é o caso da propagação de ondas, você não vai ganhar muito usando redes neurais. Então, simplificadamente, essa é a resposta. Mas, claro, pode ser que você acabe achando algum efeito, algum refinamento que seria não linear, ou que você pode obter melhores resultados com uma modelagem não linear, e aí usar machine learning para resolver isso. Eu tenho um aluno de doutorado que está trabalhando justamente nisso, o Hugo, e a gente tem usado arranjos para tentar usar arranjo, a gente está usando aprendizado de máquina com arranjos de microfones, mas não no contexto de áudio imersivo ainda. Ali é no contexto de separação de fontes, tá? Que é um contexto que a gente pode modelar bem usando descrições não lineares. Gente, desculpa, eu caí, minha internet pifou, mas estou de volta. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, maravilha. Tem mais alguma pergunta para o Bruno? Eu acho que já são... Não, essa foi a última. Foi a Olha, última, né? então pontualmente 29. Então, Bruno, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Por favor, eu quero pedir de novo para o pessoal que vocês liguem suas câmeras. Todo mundo que está aqui na sala do Zoom, liguem as câmeras. Podem abrir seus microfones, que está liberado a abertura dos microfones. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para o professor Bruno, agradecendo ele da presença no FIMUCA. Valeu, Bruno. Obrigadão. Valeu. Valeu, parabéns. Muito bom. Maravilha. Tem o professor Léo Fux, tem o professor Kleber Campos aqui. Ó, a galera prestigiando aqui. Bruno, valeu, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Eu vou dar 5 minutinhos, se vocês não se importarem. Eu vou dar 5 minutinhos só para o pessoal tomar uma água, tá? E aí a gente começa a palestra do professor Tenenbaum, tá bom? Então, ó, são 3h31, 3h35 eu começo o vídeo aqui e a gente começa a palestra do Tenenbaum. Ó, o Will também está aqui, deixa eu colocar o Will como anfitrião também. Deixa eu só achar o Will. Las tiendas, los comercios, restaurantes. Seja bem-vindo, Will. Se quiser, pode abrir o microfone também. Os confitriões, Bruno, pode abrir também, se quiser. Obrigado, é um prazer estar aqui acompanhando um evento tão bonito. Maravilha, maravilha. Parabéns. Passando um calorão aqui em Campinas. Não sei se no sul não está melhor, mas... Olha... Professor Roberto, eu preciso abrir o seu som, tá fechado. Aí, pronto. Tá frio aqui. Tá frio aí, Roberto? Tá. Poxa, que inveja. A Viviane falou que outro dia deu um mini furacãozinho aí, Foi. Um mini tornado. Tornado bomba. Não chega tanto não, mas... Gente, vocês têm que vir para Natal. Aqui o céu tá límpido, tá calor, ventando. Estamos esperando o convite. Não, estamos esperando o convite e a vacina. E a vacina é importante. Essa é a mais importante. Esse de fato é... O convite, então, está feito. Estou convidando todos vocês a virem a Natal para a gente tomar uma cerveja na beira da praia comendo camarão. Tá bom. Agora só falta a vacina. Só falta a vacina. Deixamos essa por conta dos nossos colegas da biologia, né?
Mas maravilha. Ô Bruno, teve uma pergunta que eu queria ter feito e eu caí no. Esses fones de ouvido que o pessoal vende, que fone é 7.1, isso é conversa para de marketing, para não falar outra coisa? Não, ele está fazendo. Ele aplica uma HRTF para cada um dos canais e soma tudo. Mas é o fone que faz isso ou é o software? Ou seja, o fone é um fone convencional? O fone é o fone, e aí você tem um software que deve ter algum hardwarezinho que recebe esses canais. Eu espero que ele tenha um rastreador de posição para compensar sua rotação de cabeça. Uhum. E ele faz uma síntese bioauricular, binaural. Certo, entendi. Tem o professor Kleber Campos. Kleber, se você quiser também abrir, pode abrir o seu microfone. Kleber está num projeto aqui na UFRN, super bacana também, com essa parte de realidade virtual, viu, Bruno? Depois eu vou botar vocês em contato aí. Bora lá. Maravilha. Nossa, fazia tempo que não caía a internet do jeito que caiu. Caiu mesmo, assim. Despencou. Eu, a Rafaela, todo mundo. A Rafa entrou na hora no 4G para poder saber se não tinha caído transmissão do YouTube, sala do Zoom. Bom, mas... Ela foi o anjo protetor, né? Ela trouxe todo ali o alarme todo. Deu certo. Então, Alexandre, isso aqui é uma bicicleta sem catraca. O negócio fica à deriva. Mas deu certo. E chegamos todos. O comecinho ali também começou a mostrar o vídeo e o meu sistema caiu aqui. Eu fiquei só pensando, né? Como que eu vou fazer lá em casa? Mas deu tudo certo. Mas foi ótimo, Bruno, foi ótimo. Mas o ano caiu, né? O sistema do ano também parecia que ia acontecer, de repente caiu, tentando ficar de pé novamente. Bruno, e você, Alexandre, tem pensado em produzir música para um formato como esse? Talvez close mic, grandes grupos? Como é que está a produção Eu não consegui... Pera lá, deixa eu pôr meu fone aqui. O teu áudio está chegando bem cortado aqui. Deixa eu ver se com o fone eu consigo entender melhor o que você falou. Desculpa, só um momento. Fala de novo, por favor. A produção de conteúdo fonográfico para uma possibilidade como essa, de binaural, em relação a... Porque você tem esse microfone, né, com várias posições de captação. Sim. Ou close mic também funcionaria, né? Se fosse Sim. ali um overdub, cada. E vocês têm muito conteúdo captado em cima dessa possibilidade? Não temos. Para a gente seria interessantíssimo. A gente seria muito interessante. Porque o que você falou de uma palestra, há uns 3 anos, a gente discute nos nossos almoços quem é propriedade, né? Vou mostrar da outra. Mas a gente já pensa que realmente é só possibilidade de mercado, assim, porque o player poder customizar a sua posição, o cara poder ouvir, sei lá, Pink Floyd sentado no colo do David Gilmour. É interessantíssimo, né? Então Bruno, é uma possibilidade... A gente precisa fazer um esquema, Davidson. Eu vou para Tatuí, o Bruno vai para Tatuí, a gente leva o microfone do Bruno, a gente põe uma orquestra dentro do seu estúdio aí e a gente faz uma gravação. A gente tem coisa lá. A gente tem pouca gravação, mas a gente tem vontade de fazer mais. Então, fica aí a combinação. Maravilha. Bruno, obrigado.